Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, sou nutricionista e a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos está dando o que falar, hein? Antes que você venha comentar que os quadros estão tortos, lembre-se do filme Matrix, não é a colher que entorta, é você. Bom, em relação aí à pirâmide alimentar dos Estados Unidos, vocês já perceberam que muita gente está debatendo o assunto, inclusive no nosso mundo maromba aí dos fisiculturistas, a galera que treina musculação, tem trocado farpas a respeito desse assunto. Então você já deve ter visto aí o Cariani falando sobre esse assunto, o Júlio Gorilla rebatendo. Então eles começaram do assunto da pirâmide alimentar, daí foram para manteiga, margarina. Inclusive eu até tenho um vídeo no Instagram e eu acho que aqui no YouTube também sobre qual é menos pior, a manteiga ou a margarina. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem logo em seguida. Bom, esse assunto sobre a alimentação, você não tem que procurar informação com esses caras, né? Então você não vai procurar um influenciador para saber sobre nutrição, você não vai procurar o Renato Cariani para saber sobre nutrição. Embora ele seja da área do esporte, do fisiculturismo, a formação dele é em química e em educação física. A do Júlio Gorilla, eu nem sei se ele tem formação na área, né? Mas enfim, nenhum dos dois estudaram nutrição, fizeram uma graduação de nutrição ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a credibilidade que eles têm para falar de nutrição é zero. É a mesma coisa que você chegar e me perguntar assim, o que eu acho do disco de acreção de um buraco negro? Por mais que eu goste de estudar astronomia, não é minha área de formação. Então, você tem que perguntar para o especialista. Então eu tenho que perguntar para o Sérgio Sacani? Não, embora o Sérgio Sacani seja um divulgador científico, a área de formação dele não é na astronomia, é na geofísica, ou ele é geólogo, algo do tipo. Se você quiser ter uma informação acurada, você tem que perguntar para um cara que é físico, para um astrônomo, para um astrofísico. Então você vai perguntar para o Marcelo Gleiser. Esse cara vai te trazer uma informação muito mais confiável do que você perguntar para o Sérgio Sacani. Embora eu goste muito do Sérgio Sacani, ele é um cara extremamente inteligente, mas você tem que perguntar para quem é da área em específico. Uma coisa é você ficar assistindo um vídeo ou outro, de ter um assunto geral sobre astronomia, acompanhando o Sérgio Sacani, mas se você quiser uma informação mais correta, mais precisa, que é um tema um pouco mais debatido, você precisa procurar um especialista. Então é a mesma coisa com a nutrição. Se você quiser saber sobre nutrição, você não vai perguntar para um médico, você não vai perguntar para um fisiculturista ou perguntar para um influenciador. Você vai atrás de um nutricionista. De preferencialmente um nutricionista que continua estudando, né? Não é um cara que parou no tempo. Bom, por que a pirâmide alimentar está dando tanta conversa, tanto pano para manga, né? Bom, vocês já vão entender rapidinho, né? E eu vou até dar já um spoiler para vocês. Toda vez que vocês quiserem saber sobre um assunto, você não precisa estudar profundamente esse assunto, né? Assim, óbvio que a melhor forma seria isso, né? Então, para você saber sem perguntar para alguém, seria você estudar, fazer uma formação, continuar depois da sua formação fazendo uma especialização, para saber um assunto. Mas às vezes, sem você se aprofundar muito no assunto, você já consegue responder algumas questões. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do aquecimento global, tem alguns pesquisadores que falam que o aquecimento global não existe. Mas você não precisa chegar a estudar tão profundamente assim para já encontrar erros na fala dessa pessoa. E aqui é um exemplo claro disso. Embora você precise saber nutrição profundamente para explicar o que está acontecendo sobre a gordura saturada, gordura monoinsaturada, poliinsaturada, os efeitos dela no corpo, para você pegar uma informação falsa, via de regra é mais fácil. E vocês vão conseguir ver como é bem simples aqui, sem saber de bioquímica e sem saber de fisiologia. Bom, essa é a nova pirâmide invertida a pirâmide alimentar dos Estados Unidos, né? E a primeira coisa que a gente já consegue perceber aqui, a gente que mora aqui no Ocidente, a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita. Quando a gente vê uma imagem, é a mesma coisa. A gente lê a imagem da esquerda para a direita. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa pirâmide alimentar são alimentos de origem animal. Então, a carne vermelha, peixe, leite integral, carne moída, queijo amarelo, frango, depois vem os vegetais, legumes, depois as frutas um pouco mais embaixo e depois vem os grãos integrais, né? Inclusive a banana aqui, ó, tá basicamente, né, quase ali no
no topo da pirâmide para você não consumir, né? Consumir bem pouco. Vamos descer aqui. Opa, agora que está completa, tá? Então tem a parte aqui de baixo também que são dos grãos integrais. Aí tanto que quando você desce, qual que é a primeira coisa que aparece? São os produtos de origem animal. Vamos ler aqui a nota que está aqui. Proteína, lácteos e gorduras saudáveis. Então presta bem atenção nisso, gorduras saudáveis. Então nós estamos encerrando a guerra da proteína, né, contra a proteína. Toda refeição precisa priorizar alimentos de alta qualidade, rico em nutrientes, proteína, tanto de animal e vegetal, né, de fonte animal e vegetal, junto com gordura saudável, que são alimentos integrais, né? Então, como os ovos, frutos do mar, carne, lácteos integral, ou seja, sem a remoção de gordura. Então, eles não estão falando para você consumir leite desnatado ou semi-desnatado, tá? Nuts, sementes, avocado, azeite de oliva. Depois, a segunda parte que eles mostram são as frutas, legumes e vegetal. Então, a primeira coisa que eles mostram são as proteínas e são alimentos ricos em gordura saturada. Então, se vocês olharem aqui, ó, carne vermelha, rico em gordura saturada, ovo, rico em gordura saturada, carne vermelha moída, rico em gordura saturada, leite, tem bastante gordura saturada, manteiga, muita gordura saturada, peito, frango, dependendo do corte, né, o peito tem menos, bem pouca gordura, mas já a coxa, sobrecoxa tem mais gordura. Não fala, e aí eles falam para consumir o alimento como um todo. A pele do frango tem bastante gordura saturada. Aí o azeite tem bem pouca gordura saturada, a maior parte é gordura monoinsaturada. Os nuts também, menor quantidade de gordura saturada, maior de gordura insaturada. Enfim, aí depois eles vêm com os legumes, fruta e banana, e depois grão integral, né? Então, só que é o seguinte, eles colocam também que tem que limitar o consumo de gordura saturada a 10% das necessidades energéticas diárias. Então aí já começa a ter um problema, que a gente já entra numa contradição. Bom, quais são os alimentos ricos em gordura saturada? São, via de regra, os alimentos de origem animal, carnes e derivados de leite. Mas esses são os principais alimentos que estão na base. A primeira coisa que eles mostram para você consumir são esses alimentos ricos em gordura saturada. Mas como que eles falam para você limitar a gordura saturada, sendo que o primeiro alimento que eles colocam é rico em gordura saturada? Entendeu? Então você já consegue perceber, sem entrar muito na nutrição, assim, de saber bioquímica ou qualquer outra parte de fisiologia, que tem uma contradição aqui, né? Inclusive, se você for fazer uma conta bem rápida aqui, ó, vamos colocar aqui que uma pessoa, em média, tem uma necessidade energética de 2.000 quilocalorias. É um valor bem razoável. Bom, 10% de gordura saturada, 10% da necessidade energética de gordura saturada, vão dar 200 quilocalorias, dividido por 9, tá? Que são, cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Então, uma pessoa normalmente precisaria consumir até 22 gramas de gordura saturada por dia. Antes de eu mostrar a conta para vocês, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: gordura saturada, qual o benefício que a gordura saturada traz para a saúde? Nenhum, não existe nenhuma evidência que mostra que a gordura saturada tem algum benefício para a saúde, zero. Gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada tem, gordura saturada não tem, tanto que eles colocam para limitar em 10% a gordura saturada, mas eles não colocam limite na gordura monoinsaturada nem na gordura poliinsaturada, e também não colocam nem limite no carboidrato, fica por aí, né? Então assim, vamos imaginar que uma pessoa média aí consome no café da manhã 200 ml de leite integral, que eles reforçam que tem que ser o leite integral, 10 gramas de manteiga, 40 gramas de mussarela, que dá 2 fatias de mussarela, e daí no almoço a pessoa vai consumir um contrafilé, que é uma carne vermelha, 100 gramas de contrafilé grelhado. Só nisso daí já deu 21 gramas de gordura saturada, ou seja, a pessoa pode consumir mais 1 grama só. Isso que eu coloquei aqui para vocês não é nem um café da manhã completo
e o almoço apenas uma carne. Não estou considerando a gordura saturada de outros alimentos que vai ter no almoço ou de outros alimentos que vai ter no café da manhã. E essa pessoa ainda vai ter que consumir lanche da tarde, jantar e uma ceia. Ou qualquer outra coisa que ela belisca ainda ao longo do dia. Vai ter gordura saturada e vai ter que ser contabilizado, e já passou na segunda refeição, e eu nem calculei a segunda refeição completa, hein? Então, como que uma refeição, como que um plano alimentar que tem que colocar como base carne vermelha, ovo, leite integral, você não vai atingir os 10% de calorias com gordura saturada? Não tem como. Se você utilizar esses alimentos, você vai extrapolar de 2 a 3 vezes tranquilamente. Então já tem um grande problema nessa pirâmide alimentar. E além disso, no site de Harvard tem uma nota aqui que eu vou ler para vocês, que isso aqui vai clarear a cabeça de vocês em relação à nova pirâmide alimentar. Então tá aqui, né, a nota. A cada 5 anos, as DGA, que são as Diretrizes Dietéticas para os americanos, são atualizadas pelo Departamento de Agricultura e a Saúde e Serviços, que é o HHS, ou HHS, dos Estados Unidos, para serem utilizadas por operadoras de programas federais de nutrição, formuladores de política e profissionais de saúde. Mas antes, o Comitê Consultivo de Diretrizes Dietéticas, um grupo independente de especialistas em ciência da nutrição, resume o estado atual da ciência nutricional sem influência do governo ou da indústria alimentícia. Os membros passam por verificações rigorosas de antecedentes, recebem treinamento de ética e as reuniões do comitê científico são transmitidas ao vivo. O público também tem a oportunidade de enviar comentários. Após 2 anos de revisão e síntese de evidências, o comitê enviou seu relatório científico ao USDA e ao HHS, ou HHS. O que quer dizer isso aqui, né? Vou dar uma analogia, fazer uma analogia. Imagine que no Brasil, que os maiores nutricionistas e cientistas da área da nutrição se reúnem. Então, nutricionistas e pesquisadores da USP, Unicamp, Unesp, UFRJ, UNB, pega a galera que são os maiores especialistas da área, eles se reúnem por 2 anos para discutir sobre o estado nutricional da população brasileira e propor uma diretriz que poderia melhorar a saúde do brasileiro. Só que essas pessoas, elas passam por rigorosos processos seletivos, né, de checar os antecedentes para ver se eles não têm qualquer conflito de interesse, se eles não trabalham ou trabalharam para uma indústria, seja farmacêutica, seja alimentícia, porque eles poderiam ter um conflito de interesse, então, de propor uma nova diretriz em que uma empresa vai ser beneficiada, um ramo alimentício no Brasil vai ser beneficiado, ele acabe por ganhar dinheiro por causa disso, ou que ele mesmo tem empresas no ramo alimentício, que daí é óbvio que ele vai advogar a favor que a empresa dele ganhe mais dinheiro, né? Então, basicamente é isso. Então, eles pegam os maiores cientistas daquele país, durante 2 anos fazendo reuniões ao vivo, escutando a população de forma geral, escutando os comentários, faz então um documento e entrega de forma equivalente, que se fosse lá para a Anvisa e para o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde aqui do Brasil. Porque daí esses ministérios teriam essa informação e poderiam fazer um guideline para a população brasileira. No entanto, dessa vez o relatório do comitê acabou sendo rejeitado pela atual administração. Ou seja, os cargos comissionados dessas agências que foram indicados pelo presidente Trump rejeitaram esse documento. Em vez disso, uma análise científica suplementar foi conduzida por um grupo de indivíduos selecionados por meio de um processo de contratação federal. Ou seja, basicamente aí pegar aí o Ministério aí da Agricultura, o Ministério da Saúde, eles contratam quem eles querem para fazer, a gente vai fazer uma nova diretriz de alimentos aqui do Brasil. E eles contratam uma galera aí. Isso aí já começa a ser meio complicado, porque eles vão contratar quem, né? Enfim, já pode ter um conflito de interesse aí. Embora o documento suplementar observe que as evidências foram avaliadas com base exclusivamente no rigor científico e tenham passado por verificações de qualidade interna, com revisão externa por pares,
Alguns expressam preocupação com falta de transparência no processo. Em uma entrevista de perguntas e resposta com a Harvard News, acho que o nome da pessoa é Deidre Tobias, professora assistente do Departamento de Nutrição, que serviu no Comitê Consultivo de Diretrizes Dietéticas de 2025 a 2030, observou, abre aspas, né? Até o momento, não houve transparência sobre quem escreveu as novas diretrizes. Embora existam documentos incluídos nos apêndices assinados por cientistas nomeados, não há transparência na metodologia e no rigor empregado, nem sobre por que certos tópicos foram selecionados para serem reavaliados. As revisões em si, bem como sua apresentação e integração geral, desviam-se significativamente do processo rigoroso que o AJGS desenvolveu para as diretrizes para garantir que a base de evidência e as conclusões de seus comitês fossem replicáveis, imparciais, transparentes e livres de influências não científicas. Continuando, na nota, outros também apontaram que os laços financeiros dos revisores com as indústrias de carne bovina e laticínio, o que é revelado na análise suplementar, dada a posição de destaque dos produtos de carne e laticínio das diretrizes. Ou seja, quem está revisando participa de forma direta ou indiretamente de empresas alimentares de carne bovina, ou de carne, e laticínios. Então, obviamente, existe um conflito de interesse e essa diretriz foi feita para alguém ganhar dinheiro. Então, se chegar um presidente, independente do país que você esteja, vir aqui junto com um grupo de pessoas que foi selecionada por ele mesmo ou pela política dele para te trazer uma nova informação, a ideia dele é apenas ganhar dinheiro te enganando.